Consolidação das leis do trabalho. Paramos no capítulo 3, da contribuição sindical, seção 1, da fixação e do recolhimento do imposto sindical, artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 desta consolidação. Artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá, inciso 1, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Inciso 2. Para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical arredondada para CRS 1 Cruzeiro, a fração porventura existente. Inciso 3. Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas conforme a seguinte tabela progressiva. Classe de capital versus alíquota. Número 1, até 150 vezes o maior valor de referência, 0,8%. Número 2, acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor de referência, 0,2%. Número 3, acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor de referência, 0,1%. E número 4, acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor de referência, 0,02%. Parágrafo 1. A contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3 deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Parágrafo 2. Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item 3 deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se para CRS 1 Cruzeiro a fração porventura existente. Parágrafo 3. É fixado em 60% do maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, fixando do mesmo modo estabelecido o capital equivalente a 800.000 vezes o maior valor de referência para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3. Parágrafo 4. Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais organizados em firma ou empresa com capital social registrado recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3. Parágrafo 5. As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração como capital para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3 deste artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 6. Excluem-se da regra do parágrafo 5
As entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. Artigo 581. Para os fins do item 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 1. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. Parágrafo 2. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime de conexão funcional. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Parágrafo 1. Considera-se um dia de trabalho para efeito de determinação da importância a que alude o item 1 do artigo 580, o equivalente, alínea A uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo, alínea B. 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Parágrafo 2. Quando o salário for pago em utilidades ou nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 da importância que tiver servido de base no mês de janeiro para a contribuição do empregado à Previdência Social. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 desta Consolidação. Parágrafo 1. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 2. O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato, na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Artigo 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. Artigo 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça efetivamente na firma ou empresa e, como tal, sejam nelas registrados. Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar no salário do contribuinte o desconto a que se refere o artigo 582. Artigo 586. A contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil, S.A.,
ou aos estabelecimentos bancários nacionais, integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Parágrafo 1. Integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2. Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios diretamente ao estabelecimento arrecadador. Parágrafo 3. A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Artigo 588. A Caixa Econômica Federal manterá a conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Parágrafo 1. Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Parágrafo 2. A Caixa Econômica Federal remeterá mensalmente a cada entidade sindical um extrato da respectiva conta corrente e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Inciso 1. Para os empregadores, a linha A, 5% para a confederação correspondente. A linha B, 15% para a federação. A linha C, 60% para o sindicato respectivo e a linha D, 20% para a conta especial, emprego e salário. Inciso 2. Para os trabalhadores, a linha A, 5% para a confederação correspondente, a linha B, 10% para a central sindical, a linha C, 15% para a federação, a linha D, 60% para o sindicato respectivo e a linha E, 10% para a conta especial, emprego e salário. Parágrafo 1. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Parágrafo 2. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2 do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no artigo 589 desta consolidação caberá à federação representativa do grupo. Parágrafo 3. Não havendo sindicato nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada integralmente à conta especial, emprego e salário. Parágrafo 4. Não havendo indicação na central sindical, na forma do parágrafo 1 do artigo 579 desta consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à conta especial, emprego e salário. Artigo 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na linha C do inciso 1 e na linha D do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas A e B do inciso 1 e nas alíneas A e C
do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação caberão à Confederação. Seção 2 da aplicação do imposto sindical. Artigo 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos. Inciso 1. Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos. A linha A. Assistência técnica e jurídica. A linha B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C. Realização de estudos econômicos e financeiros. A linha D. Agências de colocação. A linha E. Cooperativas. A linha F. Bibliotecas. A linha G. Creches. A linha H. Congressos e conferências. A linha I. Medidas de divulgação comercial e industrial no país e no estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional. A linha J. Feiras e exposições. A linha L. Prevenção de acidentes do trabalho. A linha M. Finalidades desportivas. Inciso 2. Sindicatos de empregados. A linha A. Assistência jurídica. A linha B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C. Assistência à maternidade. A linha D. Agências de colocação. A linha E. Cooperativas. A linha F. Bibliotecas. A linha G. Creches. A linha H. Congressos e conferências. A linha I. Auxílio funeral. A linha J. Colônias de férias e centros de recreação. A linha L. Prevenção de acidentes do trabalho. A linha M. Finalidades desportivas e sociais. A linha N. Educação e formação profissional. A linha O. Bolsas de estudo. Inciso 3. Sindicatos de profissionais liberais. A linha A. Assistência jurídica. A linha B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C. Assistência à maternidade. A linha D. Bolsas de estudo. A linha E. Cooperativas. A linha F. Bibliotecas. A linha G. Creches. A linha H. Congressos e conferências. A linha I. Auxílio funeral. A linha J. Colônias de férias e centros de recreação. A linha L. Estudos técnicos e científicos. A linha M. Finalidades desportivas e sociais. A linha N. Educação e formação profissional. A linha O. Prêmios por trabalhos técnicos e científicos. Inciso 4. Sindicatos de trabalhadores autônomos. A linha A. Assistência técnica. Eu acho que seria assistência técnica, porque as letras são tudo confusas aqui. Mas eu acho que a linha A é assistência técnica e jurídica. A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha C, assistência à maternidade. A linha D, bolsas de estudo. A linha E, cooperativas. A linha F, bibliotecas. A linha G, creches. A linha H, congressos e conferências. A linha I, auxílio funeral. A linha J, colônias de férias e centros de recreação. A linha L, educação e formação profissional. A linha M, finalidades desportivas e sociais. Parágrafo 1. A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade que, para tal fim, obedecerá sempre às peculiaridades do respectivo grupo ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade. Parágrafo 2. Os sindicatos poderão destacar em seus orçamentos anuais até 20% dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização ministerial. Parágrafo 3. O uso da contribuição sindical prevista no parágrafo 2 não poderá exceder do valor total das mensalidades sociais consignadas
nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho. Artigo 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores, decorrentes de suas atribuições legais. Artigo 594. O Fundo Social Sindical será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical em objetivos que atendam aos interesses gerais da organização sindical nacional ou à assistência social aos trabalhadores. Seção 3. Da Comissão do Imposto Sindical. Artigos 595, 96 e 97, revogados. Seção 4. Das penalidades. Artigo 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553, serão aplicadas as multas de CR, cifrão, 10 cruzeiros, a CR, cifrão, 10.000 cruzeiros, pelas infrações deste capítulo, impostas no Distrito Federal pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos estados e no território do Acre, pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. A gradação da multa atenderá à natureza da infração e às condições sociais e econômicas do infrator. Artigo 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional até a necessária quitação e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Artigo 600. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% nos 30 primeiros dias, com um adicional de 2% por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ficando neste caso o infrator isento de outra penalidade. Parágrafo 1. O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente a linha A ao sindicato respectivo, a linha B à federação respectiva na ausência de sindicato, a linha C à confederação respectiva, inexistindo federação. Parágrafo 2. Na falta do sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta emprego e salário.